Então, eu faço o estímulo, né? Uhum. Por, por agulha, por semente. Se você estiver num lugar que você não, você tem esparadrapo, mas você não tem sementinha, você pode pegar um arroz, cortar o arroz em dois. Você pode pegar palito de dente e ir Tesoura. picando com a tesoura, ele fica parecendo uma bolinha. Aquilo lá você faz estímulo, Ah, entendi. né? A gente já Tá. chegou a fazer estímulo, sabe com o quê? Hum. No meu tempo, o sonho de valsa era papel alumínio, Sim. né? Quer dizer, a É gente ficava sonho de mesmo. valso e os chocolates, a maioria deles era envolto em papel alumínio. Então, Uhum. muitas vezes a gente queria fazer aurículo, não sabia como, você entrava num Legal. lugar, comprava um bombom sonho de valsa, porque ele era em conta, e na verdade você Uhum. queria mais por causa do papel alumínio, É. e aí você pegava o papel alumínio e fazia bolinha mesmo, fazia assim, aquele bombom Aham. bolinha, e fazia aurículo com isso. Tá. Né? Então, assim, é uma coisa muito interessante que você pode usar, ou então, assim, não dá para me fazer, você pega um palitinho de dente, dá uma lixadinha, alguma coisa, dá A uma tirar ponto. gastadinha nele Uhum. e faz os estímulos auriculares, né? Tá. Vem e estimula, né? A única coisa que Tá. você tem que estimular, daqui a pouco você estimula de novo, daqui a pouco você estimula, e isso é ruim. Por isso que a gente coloca Ah, um pontinho, né? E como tá. é que funciona isso? O cérebro ele vai mandar um impulso. O sistema nervoso ele funciona assim, né? Todo estímulo ele entra por trás e a gente responde aqui por frente, percebe? Então, Sim. vamos supor, se eu pegar no dedinho do pé de vocês, né? Esse estímulo sobe, né? Através dos neurotransmissores ele sobe, chega lá na tua coluna, sobe para o cérebro e fala assim: estão mexendo no dedinho do seu pé. E aí você encolhe o pé, ou você chuta, ou você xinga, né? Uhum. E é exatamente isso que vai acontecer com um estímulo auricular. Só que a gente vai fazer o nosso diagnóstico, aproveitar e fazer o nosso diagnóstico energético, Entendi. né? A gente vai usar o óculos com o qual a gente enxerga. Tudo bem até Tá. aí? Gente, Então a ai, gente estimula, e aí, para não ficar viciado no estímulo, a gente coloca a não, sementinha, o é ponto de cristal, assim. não. Se eu não tiver nada, se eu não tiver esparadrapo, vamos supor, fui para o sítio, cheguei lá, não tem Uhum. um esparadrapo, estou com um pouquinho de Certo. dor na lombar, então eu posso ficar aqui, ou com a unha, ou com alguma coisa, ficar estimulando para ir melhorando, Ah, tá. né? Então você fala, ah, não Entendi. está doendo tanto, então você estimula um pouquinho. Se você tiver sementinha, você não precisa nem passar dor, você vem aqui e coloca. Tá. Muitas pessoas a gente vai ver depois, na parte técnica, Prática. Ah, né, que muita gente vai, na prática, que muita gente vai relatar dor. Dói a orelha, mas não tá. dói a lombar, né? Dói a Entendi. orelha, mas não Tá. dói o joelho, Uhum. né? E são coisas bem, bem interessantes. Deixa eu ver. Ó, por ser uma técnica reflexa, a gente já falou disso, então Uhum. a gente pode usar, pode ser associada a tudo quanto é terapia. Ah, então eu Certo. posso fazer reiki e fazer aurículo? Pode. Posso Pode. fazer massagem, fazer aurículo? Pode. Posso Hum, fazer, para os psicólogos, né? Posso fazer uma terapia verbal, arte terapia e depois colocar um aurículo? Pode. Porque ai, que você, né, bacana. por exemplo, você está trabalhando, vamos supor que você está trabalhando é, com alguma técnica. Yoga, você está me dando uma aula Uhum. de yoga, eu consegui relaxar, né? Me sentir Certo. fisicamente, mentalmente melhor. Bacana. Você pode Uhum. fazer aurículo para ver se esse estímulo ajuda esse bem-estar do seu paciente, né, do seu aluno de yoga, ficar mais Uhum. tempo nesse estado de graça. Entendi. Porque se Joia. ele fica mais tempo assim, quando sai do consultório, ele continua aprendendo a ficar
mais Tá. harmonioso, né? Ele vai Uhum. começar a lembrar, né? Porque na maca, deitado, né? Na sua maca, eu tô lá, tô de boa, só que eu saio de lá para a pessoa ir levar essa consciência, né? Ter essa consciência corporal de não Certo. mais ficar, aprender a ficar, Uhum. percebe? Porque às vezes o paciente Sim. chega assim, vocês estão tratando o paciente está desse jeito. De É. repente, né? Para ele ir É. aprendendo. A relaxar. Apesar de tudo, eu preciso manter, né? Assustei e voltei. Assustei, né? Reagi e É. voltei. É. Eu tô muito com essa mania. Eu não sei de uns tempos pra cá. Eu fico muito assim. Tanto que eu faço pilates, né? E meu professor fala assim: Elaine, abaixa o ombro. Aí eu tô fazendo Solta uma o coisa, eu tô ombro. assim. Aí ele fala: Elaine, relaxa esse ombro. É Olha, automático. Você tava falando agora, eu já tava assim já. Aí eu. no domingo, a gente faz um aurículo em você Uhum. também para ajudar nisso. E aí, durante a semana, você pode orientar a pessoa. Você sai para a rua assim, tá, sei lá, tá no mercado, Ah, né? Você tá lá e tá esperando ser atendida, você tá na fila do supermercado. tá. Solta o ombro. Porque aí Ah, você vai tá. para a prática. Você não vai ficar soltando o corpo só na aula de Pilates. Lá você aprende Entendi. como que é. Só que você tem que Aham, levar isso para a vida. Então tá, parou, vai assistir televisão, solta o ombro. tá. Por que eu tô falando isso? Porque eu sempre fui assim. Eu andava para a rua e falava, solta o ombro. Você sente esse degrau, né? É isso mesmo. Isso, mas assim, não é para brigar com você, solta o ombro. Tá. Né? Aí você vai ver que às vezes ele está bem menos. Até que um dia você vai. Eu nunca esqueço, eu estava na fila do banco. Eu falei para Hum. ele: solta o ombro. Não tinha que sobrar, eu estava com o ombro Já tava solto. solto. Aham, a gente vai mandando, Mas né? Comando. você tem que ir, porque você sabe o como é o ombro. Você já aprendeu Uhum. como que é soltar. Então aí Tá, vai insistindo para você voltar a ficar com ele esse tempo tá. todo. Tá bom. Tá? Porque Uhum. você já respondeu terapeuticamente, né? A gente já respondeu lá no Pilates. Então, agora Sim. você tem que levar isso para a vida. Né? Tá. Então, os nossos pacientes, a gente tem que aquilo que a gente fez para ele, a gente quer que perdure, porque se perdurar, ele está em harmonia, que é o nosso Uhum. objetivo, harmonia energética, o paciente fica bom. Por Sim. isso que a técnica da aurículo é uma boa exatamente por isso. Uhum. Tem o relaxamento, segura a onda do fígado, É. tira a ansiedade, que tudo isso contribui para o corpo todo. Certo. Legal? Legal. Tava marcando aqui o que você falou, foi Então, legal. tudo. Então, eu estou tratando meu paciente só com fitoterapia. Trata com fito e coloca aurículo. Perfeito. Nossa, vai ficar ótimo, né, gente? Fica. Sim. Bom, vamos lá, senão deixa eu ver, além das associações, pode, né? Ah lá, é o que a gente está falando. É uma forma de profilaxia, é uma terapia preventiva, né? Tem paciente que fala assim, ó, né? Você vai ver que às vezes você faz a aurícula do paciente, ele gostou, e muitas vezes o paciente está tão melhor que você acaba Hum. não esquecendo, né? Você fez a Sim. massagem e tal, aí ele faz assim, ó, não vai colocar os negocinhos na minha orelha? Para você, ele começa a pedir porque ele sabe o quanto que é bom. Entendi. Normalmente, na primeira sessão, a não ser que o paciente esteja com uma dor muito importante, etc e tal, eu até faço. Mas normalmente eu só faço aurícula a partir da segunda sessão. Tá. Porque eu sei como que o paciente respondeu do trabalho que eu fiz, né? A gente vê o Uhum. quanto que ele está melhor, aí eu faço aurículo. E Pra aí poder. a gente vê, porque aí assim, por exemplo, você fez massagem no paciente que estava com uma dor no lombar. Aí ele vem na próxima sessão, você fala, como é que você passou a semana? Aí ele vai dizer, olha, até anteontem, né, 2 dias antes da terapia, que é uma vez por semana,
eu estava ótimo. Ontem ou anteontem que voltou a doer. Ou então o É. paciente vai falar assim, ó, fiquei 2 dias muito bem, a dor voltou, mas muito mais fraquinha. Se ele também não falar, você pergunta, mais fraca, mesma coisa, né? Uhum. E aí você faz aurículo, porque você também vai ver o quanto que o seu trabalho vai durar. Não é o teu Entendi. trabalho, o quanto que aquele corpo vai responder na aurícula. Uhum. Porque se Tá. você faz tudo de uma vez, você não sabe. É a mesma coisa, tomou um comprimido para febre, outro para dor, o outro para estômago, o outro para É. não sei o quê. Aí você, né? Ou Só- então para gripe, você tomou xarope, melhor. Você tomou xarope, você fez a laranja que a professora Marília ensinou, aí você tomou guaçatonga e aí você tomou uma coristina D, para garantir. Da próxima vez você vai ter que fazer tudo isso, que você não sabe o que que melhorou. O que que melhorou, né? Verdade. Né? Qualquer É. um deles pode ter, né, dizer, pode ser o conjunto? Pode, mas não tem como saber. Uhum. Né? Então, Entendi. normalmente eu faço isso mesmo. Ou então, se o paciente está com uma dor muito importante, aí a terapêutica aí vai depender muito do momento, mas normalmente eu deixo para fazer a aurículo na segunda sessão, Tá, para poder exatamente para ver. eu poder ter noção do que está rolando. Eu vou ver os 5 elementos, ver o que está acontecendo, eu consigo perceber a mudança, e aí você Uhum. começa a interagir a Com o usar a paciente. aurículo. Tá bom. Ah, pronto. Bom, isso é muito antigo, tem. Todo lugar está falando que tem aurícula. No Egito, na Índia, na Arábia, na China, na Grécia Antiga, no México, todos esses lugares já foi comprovado que a aurículo era feita, tá? Por isso que tem mapa de tudo quanto é jeito. Entendi. Olha lá, turco, teve no Egito contraceptivo, que mais? Hum. Na Grécia Antiga, é mais. Uhum. Olha aqui, o Jerônimo Bosch era um pintor holandês, ele fez o Jardim das Delícias. Esse ponto, dá para ver a flechinha? Dá, né? Deixa eu ver. É que aqui o meu só tá aparecendo, não tá descendo, tá parado. Não tá indo? Não, tá parado, tá um. Só tá ali no cada pavilhão auricular, possui pontos de reflexologia. Aí tá Tá até aí ali no cérebro. ainda? É, Acredito. não desceu, não. Alex, você Pra tá mim, por aí? tá parado também. Ah, Falou que é olivinho. é porque tem um ponto que é um ponto do ciático ou ponto da libido na orelha, que é um pintor Tá, famoso. Mesmo que vocês não estejam vendo, não tem problema, eu passo na próxima aula. tá bom. Pedi para o Alex vir aqui, mas assim, é um ponto nessa região aqui da orelha. É, Tá? tá. Ai, obrigada, desculpa. Não tá, Alex não tá andando para mim, mas não tá andando para elas. Aí pronto. Pronto, agora É apareceu, essa Pro. mesmo. Agora apareceu. Apareceu? Agora tá Apareceu. histórico, tá lá no Antigo Ah, então Egito. tá. Mas espera mas apareceu. Vocês estão Ó, vendo a página? quer ver? Tá assim, ó. Vou tirar uma Sim, foto e vou te mandar pra você ver. Deixa eu ver se dá pra você ver. Tá vendo? Ó? 1, 2, Ó, 3. dá pra ver? Tá assim, ó. Não. Agora tá Agora aparecendo, tá apareceu só aparecendo agora. histórico. Chegou no histórico? Agora Você desce. chegou? Tá indo? Tá, agora Agora tá. tá. O Tá. que você fez, Alex? Quando eu falar o livrinho, é esse livrinho aqui, ó. Aonde? Esse daqui, ó. Aperta aqui, livrinho. Aí no livrinho? Esse aqui, ó. Ah, eu pensei que fosse num negocinho. Tá. Acho. Apareceu? Tá no Jerônimo Bosch. Bosch, Então é isso Bosch. mesmo. Obrigada, Alex. Você tá com a mão quente? Gelada, vem aqui que eu vou te dar um pontinho para você. Eu sei, ó.
Ah, eu também quero. TA3, triplo aquecedor, ó, triplo aquecedor, que é o dedo da aliança. Certo. Aí, ó, TA1 tá aqui, TA2 é antes do osso, TA3 é depois do osso. Teu dedo encaixa direitinho numa bolinha. Não encaixa? Sim. Esse Uhum. pontinho aquece. Que legal. Tudo bem? Então, lá, ó, esse é o Jardim das Delícias. Então, olha Uhum. lá, que interessante, né? Que ele mostra aqui, olha. Ai, Uhum. o ponto do ciático ou o ponto da libido. Só que esse ponto não é da medicina chinesa. Esse ponto é Ah, da francesa. Mas até mesmo esse cara, se a gente pensar, olha aqui, 1480. nossa. Ele já colocou, né, dentro dos Jardins da Delícia, Uhum. lá no museu, ele coloca um aurículo e esse ponto na aurículo francesa. Em 1480 não tinha aurículo francesa, já era um Uhum. ponto da libido. Tá. Interessante, né? Uhum. Como diz outros, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia. E aí, aqui eu vou dar uma resumida, tá? Então, assim, a gente vê esse histórico está falando que em vários lugares, então é mais para relatar para vocês que não é uma coisa que ontem alguém acordou e falou, ai, tem pontinhos na aurículo, tá? Não, é uma coisa que foi se achando, né? Na literatura, no livro do Neiting, fala que é o livro do Imperador Amarelo, cita isso, vários livros da medicina chinesa antiga, nos alforrábios lá da China, tem. E o que era interessante é que Paul Nogier, que era um médico francês, ele começou a atender algumas pessoas e ele via que tinha um ponto cirúrgico mesmo, né? Uhum. Antigamente se usava até o catigu, que era era um fio cirúrgico, ele era tirado do intestino de ovelhas, né? Então, tinha um pontinho dado, né, em várias pessoas, e ele achou aquilo interessante e falou assim, mas me diz que aconteceu? Ah, é uma cartomante, dizem que era uma cartomante, ou algo no gênero, ou uma astróloga, que as pessoas que tinham dor no ciático e dor lombar iam nela, ela fazia esse pontinho na orelha e as pessoas ficavam sem dor. E ele ficou com aquele negócio na cabeça. Isso aqui é todas a história. Então, aqui, na década de 50, né? E aí, quando ele falou assim, bom, se a lombar, né? Se a lombar é nessa região aqui, que era onde dá para ver bem? Dá para ver? Se a lombar, é só para. Depois a gente vai estudar isso aqui. Ah, Se a tava desligado lombar meu. Tá sim. se a Tá. lombar é aqui, o Uhum. sacro tá para cá. Então, se eu der uma volta, aqui vai estar cervical. Foi o Paul Nogier que viu que a orelha é um bebezinho de cabeça para baixo. E é mesmo, Você né? tem uma cabeça, não, você tem a cabeça, a coluna, aqui está as pernas e aqui estão os braços. Gente. Né? Foi ele que teve essa visão a partir, né? E aí ele começou a fazer os estudos dele e hoje o Paul Nogier pai já morreu, ficou Nogier filho, que é um Nogier, né? E aí tem uma pulsologia própria, é todo um estudo
do Pont-Nogier na auriculoterapia, que é diferente da chinesa, tá? Totalmente diferente. Mais histórico. Deixa eu ver, ó. Nesta década. É que eu dou uma olhadinha lá para poder contar a história. Então, nessa época, tanto na França, né, quando a França começou a aurículo, né? A mesma coisa aconteceu na China, porque você, peraí, os caras acharam esses mapas, eles começaram a fuçar nas coisas antigas e eles começaram a ver que existiam mapas e mais mapas, né? Então, eles começaram a tirar É a mesma coisa, vamos supor, de uns 10 anos para cá, ninguém usava nada bordado, nada de crochê. Agora o crochê e o bordado voltou a toda, né? Então agora a gente tira lá as agulhas do crochê, da mala, lembra os pontos que a avó ensinava, né? E aí foi a mesma coisa que aconteceu na China, porque estava meio que esquecido. E aí também alguns livros dizem, né, que os mapinhas, né, que acharam lá na China, eles tinham assim, mapa com 2 pontinhos, mapa com 3 pontinhos, e que na verdade foi o quê? Os antigos chineses, eles foram fazendo um estudo, assim como o Pont-Nogier, a partir lá do ponto de cadigo da cartomante, viu o bebezinho de ponta cabeça, que na verdade ela já via isso, né? Ela só não dava curso, né? E a mesma coisa, os chineses foram vendo que tinham mais pontos, quer dizer, que foi também desenvolvido esse estudo até chegar no mapa. E os mapas, gente, existem os mapas das mais variadas formas possíveis e imagináveis. Porque cada um, não, esse ponto é mais para a direita, esse ponto mais para a esquerda. Gente, mas não é um negócio que eu coloco na orelha para marcar, concorda? Eu vou ter que procurar. Porque assim como a digital, né? A minha digital, a minha aurícula é o único. Né? Tem gente, a gente vai estudar a anatomia da orelha, então tem gente que tem uma fossa triangular enorme, tem uns que tem a fossa triangular desse tamaninho, né? Tem uns que tem uma raiz, depois tem a raiz do hélix extremamente longa, tem uns que você nem vê a raiz. Né? Então, é isso que vai fazer a gente vai estudar a anatomia perfeita para quando a gente pegar a orelha do paciente, poder saber aonde a gente vai pesquisar os pontos. Tudo bem? Década de 70. Tá. Gente, todo curso é assim, né? Primeiro vem as fofocas, depois vem a técnica, não é assim? Tudo, né? Estamos aqui só. E aí tem muitos profissionais de aurículo que fazem o diagnóstico apenas por estímulo. Ou de dor, ou por cor, ou por marca, né? Porque às vezes você encosta, fica uma marquinha. Então, tem algumas pessoas que só trabalham fazendo isso. Eu uso isso, né, como assim, tá com dor na lombar, eu vou pesquisar o ponto mais doloroso da lombar para eu colocar como tratamento, tá? Mas tem alguns profissionais que vêm, aperta, onde doeu por semente. Eu já acho isso estranho, porque já pensou, você pega um paciente que tudo dói? É. Aí você tem que empoar a orelha em alguma coisa e passar o esparadrapo. Então fica uma coisa, muito... lembrando, gente, que a gente está, e assim, eu faço essa palhaçada, mas existem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, desenvolver um conhecimento, de ver uma veia, de se, né, que é uma coisa que eu não tenho, né? Uhum. Tem gente que faz só pela observação. Acho fantástico, eu não consigo. Só pela observação, eu não consigo. Tá? Existem ótimos profissionais que fazem isso? Sim. Mas quando você vê a pessoa trabalhando, parece que ela está apertando e aonde dói, põe o ponto. E muita gente está trabalhando assim.
que aí você vai ver que tem 524 mil pontos na orelha. Uhum. Aí fica difícil. Então, melhor de fazer diagnóstico, certo? Uhum. Uá. Aí continua a fofoca. Aí falo, né? Então, conforme isso foi se desenvolvendo, técnicas, vários profissionais desenvolveram a técnica da francesa. Aí, em cima da chinesa, tem. Por exemplo, eu trabalho de uma forma, eu trabalho com a técnica do professor Marcelo Pereira. O Marcos também, inclusive, nós fizemos curso, ele fez curso do professor Marcelo Pereira, eu também fiz. E tem outros profissionais que não usam, a gente não usam essa técnica, usam de outra forma. Eu acho que essa técnica, além, é uma técnica que dá segurança de você trabalhar sem ter que ficar procurando ponto por dor, né? Aquela coisa, existe uma lógica que faz você entender de uma sessão para outra o que está rolando com o teu paciente, o que você pode melhorar. Percebe? Né? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem problema, vamos colocar assim, eu tenho um paciente que ele é mais frio, ele gosta só de comer coisinhas quentes, ele tem ele tem uma dor na lombar que melhora com calor, ele não suporta o frio, né? Se é um paciente que vem, eu fiz estímulo, por exemplo, no rim, que é o elemento água, né? Quando eu faço esse estímulo, se ele está muito frio, ele vai esquentar, se ele está muito quente, ele vai esfriar, percebe? Então, se eu coloquei esse pontinho, coloquei o ponto da lombar, concorda que já vai ser alguma coisa? Eu estou estimulando o rim, que é o elemento água, que é responsável pelos ossos, que tem a ver com a coluna. Gostaram disso? Né? Coloco um pontinho do fígado para ele não ficar assim, ó, porque ele sente frio, ele fica assim, né? Então, eu vou pôr um fígado para ver se ele solta essa musculatura, certo? E pronto, tem outros pontinhos que a gente vai usar, mas é só para vocês lembrarem dos elementos. Percebam que com 2 ou 3, com 5 pontinhos a gente resolve o problema? Resolve o problema não, a gente começa um tratamento. Marília, dá para você repetir? O rim, eu ponho pontinho no rim. Então, você pôs um pontinho no rim porque ele é elemento água, Uhum. e é ele que rege os ossos, Ah, tá. né? E além do Uhum. que, é ele que tem a energia yin e yang. E o yin e yang não fica guardado lá? Sim. E aí eu vou colocar o fígado, porque o fígado trata de tendões, né? Aí tem aquela coisa Uhum. de eu perguntar para o paciente, eu fiz uma anamnese, eu estou dando esses pontos só relatando esses 3 sintomas, mas se a gente vê o restante dos sintomas desse paciente, a gente usa mais uns 2 ou 3, estamos de boa na lagoa. Manda o paciente para casa, né? Você já soltou, você fez uma massagem, você usou um olhinho mais quente, você pediu para ele Uhum. comer coisinhas mais quentes, né? Se agasalhar mais, agasalhar o pé, né? Dentro Uhum. desse quadro. E esse paciente vai começar a produzir mais energia, e aí ele vai ficar mais quentinho. Tá. Então, aquela dor na lombar que era por frio, passou, porque aqueceu. Hum. Mas nem toda dor na lombar é pelo frio, né? Não, não, tá? Às Tá. vezes não. Então, assim, é porque eu relatei que ele era todo Porque às frio, vezes que ele ele fica só quer muito. comer coisa quente, né? Então, sempre assim, é sempre olhando, porque lembra que se a gente olhar lá o elemento água, tem um monte de coisa. Tem gente que não tá, vamos colocar assim, que tem dor lombar há muito tempo, tanto faz se é no calor ou se é no frio. E de Uhum. qualquer forma é elemento água. Porque aí tem a Certo. história do DNA antigo, né? Sim. Postura, né? Os anos na mesma postura, ainda por mais, né? Tudo bem até aí? Tá. Eliana, tudo bem até aí, minha flor? Tudo bem. Então tá. Cheguei já no meio, mas estou
Encaixando aqui. Não, mas olha, você não perdeu muito, a gente falou mais de material, tá? Ah, tá. Uhum. E que na segunda aula na segunda aula eu falo de material de novo, porque aí a gente vai, Ok. além de eu falar, vocês vão estar vendo o material, tá? Tá bom. Então, olha aqui, na auriculoterapia, segundo os ensinamentos da MTC, ela ativa os reflexos condicionados e vai produzir reflexos mais longos e vai na verdade, ela vai ter uma reação no sistema neurovegetativo. Então, você tem lá o reflexo longo, que vai para o hipodiencefálicos, os córticos encefálicos, aí ele vai lá aqui tem uma formação reticulada do sistema nervoso, e aí ele dá a resposta. Isso aqui é mais, principalmente quando a gente vai dar aula num lugar onde tem muita gente que são fisioterapeutas, pessoas que só entendem fisiologia, fisiologia física, a gente explica um pouco disso para eles entenderem que não, para entenderem que energeticamente o paciente também responde, tá?